Então, iniciando a segunda etapa, essa segunda etapa você vai ter que estar com todos os dados em mão já, né? A investigação feita, com as fotos, com a interdição, se for necessário, né? Só explicando uma coisa aqui, o intuito desse vídeo é ensinar a operacionar o sistema, não ensinar a fazer a investigação, porque isso aí fica para uma outra um outro tipo de treinamento, tá? Mas aqui é ensinar a operacionar o sistema e a gente crê que vocês também já têm uma boa prática em investigação de acidentes. Se precisar também na questão de investigação de acidentes, vocês pedem apoio se tiver com dúvida. Então vamos lá, segunda etapa no sistema, após a investigação. Você vai ter que lançar essa, essa investigação no sistema. Vamos supor que a gente está investigando esse acidente aqui do Rodolfo. Eu vou lá e copio o número do Sinan, porque eu vou iniciar a segunda etapa, né? Eu vou precisar lançar esse número ali no início ali do roteiro do roteiro do sistema, tá bom? Vamos lá. Então tá, você está com todos os dados em mãos, você vai clicar aqui novo, né? Você vai incluir um novo roteiro, no maisinho aqui. Aqui você vai ter que passar por todas as etapas preenchendo uma de cada vez, tá bom? Esse vídeo aqui provavelmente vai ser maior, né? Vai ser pelo menos, eu vou ter que gravar pelo menos mais uns 2 vídeos para explicar todas as etapas aqui. Tá, e você vem aqui, dados do documento, você digita o número do Sinan aqui, clica aqui se é óbito, optação, criança, adolescente ou outros. Sobre a questão de outros, aqueles acidentes que não são obrigatórios, se você quiser investigar também, fica a seu critério. Mas os que são obrigatórios, tem que investigar. Você colocou o número do Sinan, clicou fora, automaticamente o sistema já preenche buscando os dados lá do banco de dados do Sinan, né? Então aqui você coloca a data do acidente, como é uma simulação aqui, não vou poder preencher, né? Dados do trabalhador, segunda parte aqui. Automaticamente, o sistema já busca os dados do trabalhador. Aqui aconteceu alguma coisa que não buscou, mas automaticamente, quando você digita o número do Sinan lá, ele já busca os dados do trabalhador lá no banco de dados. Então, mas o que faltar, você preenche, tá? Dados do trabalhador, endereço do trabalhador, tá bom? Agora vamos para a terceira abinha. Só relembrando, porque muita gente às vezes fica perguntando, você tem um roteiro que que tem todos esses dados do sistema assim, até tem, a gente vai compartilhar no grupo, tá bom? No grupo e nos e-mails de vocês o novo roteiro de investigação de acidente que tem todas essas etapas aqui do sistema. Dados do estabelecimento, se é físico ou jurídico, se você colocou jurídico, você tem que digitar o CNPJ e o dado da empresa. Tranquilo até aqui, né? Agora é os dados do acidente. Se é típico ou de trajeto, nome do estabelecimento, setor do estabelecimento onde ocorreu o acidente, endereço onde ocorreu o acidente, CID. Então, assim, automaticamente que o sistema vai perguntando, você vai preenchendo, não tem erro, né? Se teve CAT ou não, você colocar assim, automaticamente vai aparecer para você preencher o número da CAT. Função no momento do acidente, porque às vezes o funcionário ele está fazendo outra função, né? Vou continuando.
Ainda em dados do acidente, no item 12, função no momento do acidente, por quê? Porque às vezes ele está em desvio de função. Há quanto tempo trabalhava na empresa? Treinamento comprovado? Se sim, você clica assim e descreve quais treinamentos foram aplicados em relação àquele momento específico ali que foi o acidente, se ele foi treinado para operacionar aquela máquina. 16. Os acidentes ocorreram em situação de manutenção? Sim ou não? Práticas de horas extras? Sim ou não? Importante colocar isso, porque às vezes a pessoa fica fadigado. Agora vamos para a outra aba. Descrição habitual. Descrição de trabalho habitual. Aqui é para vocês descrever nesses campos, tá? Quando você estiver em dúvida desses, o que preencher nesses campos, vocês podem vir aqui e clicar nesse pontinho de interrogação, que automaticamente o sistema já te dá um norte, né? Te dá um resumo mais ou menos ali que você deve preencher nesses campos aqui em branco. No caso aqui, a descrição habitual do trabalho, sem o acidente, né? O que ele faz no dia a dia, né? Qual que é o ramo de atividade dele, qual que é a função dele, né? CDO. Qual o trabalho que estava sendo realizado no dia do acidente, igual eu falei, porque às vezes ele é motorista e está desenvolvendo outra atividade. Descrição do acidente, do local do trabalho. Tá com dúvida, vem aqui, já vai te orienta, vem aqui no ponto de interrogação. Então, nessa questão aqui, é para falar como que é o local de acidente, né? A zona de acesso, a circulação, o espaço, o chão, né? Se tem desnível ou não, o local de acidente mesmo. Aqui, o item 4, se possui fotos ou não. Se possui fotos ou não. Geralmente é extrema importância colocar fotos. Aí você vai colocar sim e vai adicionar essas fotos, clicar em adicionar. Aí você vai subir essas fotos. Clicou, vou colocar qualquer arquivo aqui só para fazer um teste. Clicou, a foto veio, ó. Mas só que para ela subir completamente, você tem que iniciar o upload. Note que está vermelho, tem que ficar verde. Ó, ficou verde, subiu a foto. Tá bom? Aqui é só um teste, estou excluindo. Vamos para outra etapa. Descrição, acidente e análise de mudança. Aqui é mais específico, você já está analisando o acidente mais especificamente. Descrição breve das sequências dos acidentes, você vai detalhar realmente o que aconteceu. Pode vir aqui, ó. Pode vir aqui e olhar, ó. No caso aqui, ó, senhor vigia noturno ia acender a lâmpada para fazer a ronda de setor quando escorregou em restos de óleo, né? Detalhar o que aconteceu no acidente. 2. Fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente. Descreva na situação do acidente se havia alguma relação. Indivíduo, tarefa, material. Você pode vir aqui no ponto de interrogação. Mas aqui, né, o que acontece? Às vezes o indivíduo não foi treinado sobre a tarefa. Às vezes é uma tarefa que ele não tem afinidade. Sobre o material. Às vezes o material está inadequado. Sobre o meio de trabalho. Às vezes aquele ambiente está insalubre, está inconforme. Então, só clicar aqui que você vai ver, resumidamente, o que deve ser preenchido. A gente fala assim, que deve ser preenchido, mas na verdade você que vai ter que ler a campo e notar realmente o que contribuiu. O sistema só te dá uma dica, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos para uma outra aba aqui. Nós vamos para outra aba aqui que é análise de barreira. Essa aba aqui é a mais importante, né? Muita gente tem dificuldade nessa aba aqui de análise de barreira. Vamos supor que esse acidente que a gente está investigando aqui agora foi um corte, né? Um corte.
Então, o que, que a gente deve notar? Qual barreira que deveria se aplicar na questão de um corte, né? Então, você vai analisar lá na hora do acidente que barreira que faltou, né? No caso do corte, geralmente é uma barreira mecânica. Aí você vai colocar se a barreira estava ausente, presente ou com falhas, barreira presente e sem falhas, né? Se tiver sem falhas, não ia acontecer o acidente, né? Então, geralmente a barreira está ausente ou barreira com falhas. Então, você coloca a barreira ausente, se for o caso, e escreve aqui, né? A máquina estava sem proteção, estava sem barreira, né? X barreira, tal barreira, né? Coloca o nome da barreira também, tá? Se fosse um acidente de eletricidade, você ia colocar aqui, né? Se tinha barreira ou não. As barreiras geralmente são uns EPC, tá? Equipamento de proteção coletiva, tá? Além dos IPI. IPI eu nem considero barreira, tá? IPI é uma proteção individual. Na questão de acústica, vamos supor, é muito raro acontecer, né? Aconteceu, geralmente vai ser uma doença ocupacional na acústica, né? A pessoa ficou surda. Não vai ser um acidente, mas é um acidente, mas é uma doença a longo prazo. É a doença ocupacional. Também cabe investigar. Falando em doença ocupacional, é interessante, pessoal. Sei que não tem nada a ver com esse vídeo, mas a gente tem que começar a bater nas questões das doenças ocupacionais aí nos municípios, né? Conversar com os médicos aí das atenção primária, para eles começarem a identificar mais doenças ocupacionais, que existem os 11 desagravos. Tá, esse tema fica para outro vídeo, para outra hora, né? Tá bom, pessoal, é isso. Cada acidente vai ter um tipo de barreira, às vezes tem mais, às vezes tem 2 ou 3 barreiras que você vai identificar e colocar aqui, tá? Vamos supor, no caso, voltando ao assunto aqui das barreiras, só sobre o corte, né, a gente ia colocar a barreira ausente e escrever aqui embaixo, tá? E as outras seria não se aplica, porque não tem relação com o acidente, tá bom? E aqui embaixo tem o item 17, para você, vamos supor que esses itens não atendeu a sua investigação, você pode descrever aqui embaixo. Tá bom, vamos para... Agora a gente vai para outra aba que é análise de gestão. Vamos para análise de gestão. Igual eu falo, toda vez que você tiver dúvida, você clica aqui no pontinho de interrogação, tá? Ele vai te dar um norte do que o sistema está cobrando. Item 1, existe registro de acidente anterior? Sim ou não? No caso aqui, você tem que olhar nas atas da CIFA, se tinha ou não, tá? Item 3, tiraram um item aqui, né? Item 3, há registro no livro da CIFA, relatórios de acidente, né? Sim ou não? Item 5, análise de documentos de gestão. O que é isso? Se tem documento, né, relacionado à segurança do trabalho, PGR, CIPA, se tem um SES informado, sim ou não. Aí você vai descrever aqui embaixo. Item 6, há indício de contribuição de aspectos gerenciais relacionados à gestão de jornada, de hora extra, descanso. Aqui você vai colocar sim ou não, aí se descreve, né? Como é que é feito, né? Isso, né? Se tem descanso ou não, porque às vezes, vamos supor, às vezes aqui no item 7, se você colocou sim, vamos supor aqui na questão das horas de intervalos, descanso e pausas, isso é interessante fazer, né? Se tiver, você coloca que tem, né? Se não, não, né? Mas aqui é interessante, principalmente na questão dos frigoríficos. Geralmente, né, por lei, né, R36 tem que fazer pausas, né, intervaladas, além das pausas de almoço, para evitar doenças ocupacionais.
tá bom? E na investigação é interessante ver se está tendo bastante sobrecarga, horas extras, se não está fazendo pausa. Isso também pode contribuir para acidente. Item 8. Há indícios de contribuições de aspectos gerenciais relacionados à adequação de demandas ou recurso ou capacidade instalada no sistema. Aqui, resumindo, está te perguntando assim: está produzindo demais? Está sobrecarregando o trabalhador, exigindo muito do trabalhador? Essa pergunta é uma pergunta assim que às vezes a gente nem consegue identificar lá na hora. Mas de olhar ali, às vezes está numa safra, está em alta produção, você pode estar colocando aqui. Igual eu falei, certas perguntas você não vai conseguir responder, mas responde as mais importantes, tá? Que é relacionado especificamente, principalmente aquelas anteriores ali, das outras abas, né? Que aconteceu, né? Como aconteceu o acidente e as barreiras. O mais importante vou frisar aqui. O mais importante de uma investigação de acidentes de trabalhos, além das causas externas, as causas ao entorno, a gente tem que focar principalmente nas causas centrais que causou o acidente, né? Geralmente é falta de barreira. E eu vejo que todo mundo tem essa dificuldade de identificar falta de barreira, gente. Então começa a pensar, chega lá, será que aqui não caberia uma barreira, um equipamento de proteção coletiva? Começa a pensar dessa forma. Será que aqui não caberia uma exaustão para eliminar esse pó, né? Para eliminar esse pó corrosivo, né? Esse cloro que causou o acidente e deixou a pessoa cega, entendeu? Não é só EPI que protege, foca nas barreiras. Vamos para o item 10, né? Desculpa aí, eu estou com tosse. Outros fatores de gestão do sistema que tenham contribuído para as origens de acidente. Por favor, descreva. Então, igual eu te falei, às vezes você não vai conseguir descrever o item 10 aqui. Mas se você achar outros fatores, você coloca. Tá bom? Então, vamos para procedimentos adotados. O que a vigilância fez? Aqui já está finalizando, tá bom? Essa parte eu vou deixar para a terceira etapa do vídeo. Então, esse vídeo vai ser repartido em 3 etapas, né? Etapa 1, SINAM. Etapa 2, desenvolvimento, né? Alimentação do sistema. E etapa final, que é os procedimentos adotados e conclusão e edição.